Amém? Glória a Deus. Abra comigo 1 Timóteo, capítulo 5, por favor. Tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. Me fazem crer, me fazem crer, me fazem ver. Se tornam para os pés o chão. Me fazem crer, me fazem ver, me fazem crer. Elevam o meu coração. Sim, eu creio que sobre sua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas, sim, eu creio que sobre sua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas, meu coração a te ouvir. Meu coração a te ouvir, te obedecer, seja onde for, seja onde for, seja onde for, eis-me aqui. 1 Timóteo 5,1 diz assim: nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselho como se você faria com seu pai. Quanto aos mais jovens, fale como se fosse um irmão. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as moças mais jovens com pureza, como se fossem suas irmãs. Até aqui. Hoje eu quero trazer uma palavra didática, pedagógica, pastoral. Quero falar com a igreja. Posso chamar hoje de culto de doutrina, escola dominical. E o tema da mensagem é conselhos para ter uma família saudável. Amém? Ninguém tem família perfeita, né? Ninguém tem família perfeita. Mas quantos desejam ter uma família saudável? Uma família saudável é uma família equilibrada, que frutifica. Como diz aquele hino da harpa, essa família é muito unida. Eu me enganei, não está na harpa. Então eu quero deixar conselhos para uma família saudável. É isso que eu quero trazer. E esse texto que eu li, olha que interessante. O apóstolo Paulo orienta seu filho na fé, Timóteo, a algumas práticas da igreja local. E ele diz o seguinte: Timóteo, que você trate as senhoras da igreja como se fosse sua mãe. Que você trate os senhores, os anciãos da igreja como se fosse seu pai. Que você trate os irmãos mais novos da igreja como se fossem seus irmãos de sangue. E você trate as moças da igreja como se você fosse sua irmã de sangue. Então, olha que interessante. O apóstolo Paulo está partindo de um princípio de que nós tratamos bem o nosso pai, que nós tratamos bem a nossa mãe, que nós tratamos bem os nossos irmãos de sangue. Porque senão ele não daria esse conselho. Ele diria: se você trata bem a sua mãe, trate a irmã como se você trata a sua mãe. Mas se você tratar mal a sua mãe, não trate igual. Ele não usou, ele partiu de uma prerrogativa de que eu e você somos crentes. Somos crentes de verdade, crentes em casa primeiro, do que crente na igreja depois.
Nós não somos crentes de fachada, crentes que oram em língua domingo à noite, mas não guardam a língua na segunda, que não tem testemunho dentro de casa. Ele está partindo do princípio que a gente é de verdade. Então, como você trata a sua mãe? Eu vou ficar tranquilo se você trata bem ela, porque você vai tratar as irmãs mais velhas com carinho. Eu vou ficar tranquilo se você trata bem o seu irmão de sangue. Ou fico preocupado? Então, partindo do princípio de que como é a família, é a igreja, e não o contrário. Percebe que não é como você trata o irmão da igreja que você deve tratar a sua mãe? É o contrário. Então começa em casa, a família é prioridade. No Êxodo, a Bíblia fala que foi morto um cordeiro por família. Aquele cordeiro que passou nos umbrais da porta, para evitar a morte dos primogênitos. A Bíblia diz que Abraão foram benditas todas as famílias da terra. A Bíblia também diz que Noé, divinamente inspirado por Deus, construiu uma arca para salvar sua família. E a Bíblia também diz que um presbítero, um pastor, um bispo, um líder que não governa bem a sua casa não pode cuidar da igreja. Ou seja, começa pela casa. Começa pelo tratamento com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos, meus filhos, minha esposa, meu marido. Começa em casa. Então, entendendo isso, o que a Bíblia vai dizer em Hebreus 12, 9? Olha que interessante. Nós respeitávamos o nosso pai terreno. E agora, não vamos respeitar o nosso Pai Celestial? Olha o que a Bíblia está dizendo, que nós respeitamos o nosso Pai terreno. Por que não respeitaríamos aquele que tem o dom da vida? Aqui, escute, nasce o ateísmo em muitas pessoas. Porque se o meu pai não existiu, se o meu pai eu não respeito, Deus não vai existir e Deus eu não respeito. O que Deus pensa pouco importa para mim, se a minha referência paterna é ruim. Por isso que o diabo está apontado para a família. Se ele mexer na família, ele mexe na coluna cervical, ele mexe no trilho, ele mexe no fundamento. O prédio cai, as pernas não andam mais e o trem descarrilha. Se ele conseguir mexer na estrutura, meu irmão, a gente pode dar pulo aqui, glória a Deus, da voadeira, falar em todo tipo de língua estranha. Se a estrutura estiver quebrada, a família estiver quebrada, a sociedade está quebrada, a igreja está quebrada. A igreja é reflexo da família, não o contrário. Nós queremos curar a igreja. Não, a melhor forma é voltarmos para nossas casas e curar a nossa família. Porque a família curada vai curar a igreja. Porque os filhos crescerão em lugares saudáveis, em lares saudáveis. Quantos entendem? Então, partindo desse princípio, eu quero nessa noite falar com praticamente todo mundo que está aqui. Todo mundo vai ter sua parte hoje aqui. Eu quero começar falando com o pai e com a mãe. Quem é pai e mãe aqui? Quero começar com você. Vamos lá. Pai e mãe, vocês que governam a casa não são seus filhos. Ponha limite. Deixa claro quem manda. Obrigado, teve um homem aqui. Deixa claro quem manda. Menino de 12 anos mandando pai e mãe cala a boca. A culpa é sua. Você tem que colocar limite e corrigir. Pai e mãe, governe a sua casa. Conduz o ambiente da sua casa, é sua responsabilidade. Olha que interessante, Provérbios 1:8. Meu filho, preste atenção na correção do seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. Olha que interessante, a Bíblia está dizendo que a correção tem uma figura paterna e a instrução uma figura materna. Percebe, a maioria dos professores da escola é homem ou mulher? A maioria. Ela tem uma tendência à instrução. Então o homem, pai e mãe, pai, corrija, mãe, instrua. Isso não quer dizer que o pai não pode instruir e a mãe corrigir. Os dois podem cumprir esse papel. Mas há um chamado para que o pai corrija e a mãe instrua. Há uma vocação para que a gente caminhe assim, com autoridade para instruir e corrigir. Corrijam seus filhos em casa, para não passar vergonha fora. Posso ouvir um aleluia? Corrija seu filho em casa para não passar vergonha fora. Não precisa abrir, eu quero que você preste atenção no texto. Provérbios 22:15. A estupidez está ligada à criança. A criança, a estutice, a estupidez está ligada à criança. Olha que interessante. Mas a vara da correção afasta a estupidez dela. Então a criança, por natureza, ela vem testando a gente. Ela vem por natureza parente do Adão. Ela vem por natureza enganando. Ela vem por natureza
ela tem 2 anos de idade, ela faz uma arte e bota a mão para trás. Quem falou que era arte? A estutice, a estupidez aqui, que a estutice, a tradução é a mesma que estupidez, está ligada à criança, mas a vara da correção afasta a estupidez. Quantos amam seus filhos? Então afasta a estupidez deles. Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma é uma vergonha para a mãe. A vara e a repreensão traz sabedoria, mas a criança entregue a si mesma traz vergonha para sua casa. Vai passar vergonha. Corrige em casa. Se o seu filho bota o prato na mesa e deixa lá, e não cobra que ele tire o prato da mesa quando for visitar alguém. Ele não está fazendo em casa, ele não vai fazer fora. Se o seu filho quebra as coisas em casa e deixa tudo bagunçado, quando você for na casa de alguém, o seu filho vai fazer igual, você vai passar vergonha. Então, se eu não cobrar em casa e corrigir em casa, eu vou passar vergonha fora. E não adianta tentar corrigir o seu filho depois na casa dos outros. Ele só está repetindo o que ele faz em casa. Posso ouvir um amém? Tem gente que fala assim: ninguém me convida para visitar a casa. Claro, o teu filho vai na casa do outro, parece aquele demônio da Tasmânia, engolindo as coisas. Mano. Aí você fala: ninguém, não, as pessoas gostam de você, mas o seu filho é mal educado. Algum glória a Deus? Então, irmãos, eu e você como pai somos responsáveis pelos nossos filhos. Não é o Ministério Kids da igreja, não é a escola. Minha escola é cristã, botei numa escola cristã. Ensina a criança no caminho que deve andar. Não é para o professor, é para você. Posso ouvir um aleluia? Provérbios 23:13. Não retires da criança a disciplina, porque fustigando ela com a vara, nem por isso morrerá. Quem aqui apanhou de chinelo e de vara? Levanta a mão. Está vivo? Está vivo? Está vivo? Está faltando alguma coisa aí? Procura uma parte da perna. Procura aí, tem alguma coisa? Está tudo vivo, tem uns vivos demais. Está tudo vivo. Eu não estou falando de agressão, eu não estou falando de machucar. Eu sou contra toda agressão, tudo aquilo que machuca e fere a infância. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de correção. Estou falando de limites. Estou falando de não. Estou falando de não, por que não? Porque não tem que explicar tudo para a criança, não. Por quê? Porque não te interessa, sou pai. Quando tiver maturidade para explicar, eu explico. Mas não tem maturidade, vai obedecer. Posso ouvir um aleluia? Quem aqui ama os seus filhos? Ensine a respeitar a autoridade. Ensine a respeitar o professor na escola. Ensine a respeitar o policial militar. Se você ensinar seus filhos a respeitarem o professor, respeitarem o policial, ele não vai sofrer a dor da disciplina, do regulamento que é frio. Porque o regulamento é frio. Ou você corrige com amor, ou o regulamento vai ferir o seu filho. As leis vão ferir, porque as leis são frias. As leis não amam o seu filho. O regulamento é frio. Então, quando um policial militar parar o seu filho, ele não vai dizer: queridinho do titio, senta aqui que eu vou aplicar uma multinha para você, tá bom? Eu não quero. Pode ir, não paga não. Não. Desde já você deve ensinar outra coisa. O meu filho, sei lá, a professora errou. Porque a professora pode errar. E se errar tem que ser corrigida e punida se for preciso. Mas não parte do princípio de que o seu filho está certo e a professora está errada. Pega o seu filho, tem gente que vai lá, vem conversar com você, e o filho do lado assim, a professora já fica acuada. Uma vez eu cuidei de um projeto social no Exército, Pelotão Esperança, o nome do projeto. E eu lembro que tinha um menino que era muito atentado. Quando eu orei por ele, saiu o menino e ficou demônio. O demônio agradeceu, obrigado. O menino era atentado, mano. Pensa nos meninos atentados. O menino chegou. Um dia ele estava tão atentado, ele bateu em 4, 5 amigos. Irmão, ele bateu de sair sangue dos amigos. Um demoniado. Eu corrigi ele, eu peguei, dei uma disciplinada, dei um tapa na bunda dele, falei: agora tu não vai ficar assim. Dei uma corrigida nele. Tá, no outro dia chamou a mãe. Veio a mãe e o pai. Veio a mãe e o pai assim, ele no meio assim para mim assim, ó.
Aí a mãe falou: sargento, o que que houve? Eu falei: não, o seu filho bateu em 5 aqui. Um ali tirou o dente, o outro ali não sei o que. O teu filho fez isso, isso, isso. A mãe só ouvindo e o pai do lado. Aí eu falei: eu corrigi o seu filho. Esse papel não é meu, é seu. Mas como não é feito, eu corrigi. Corrigi o seu filho. Se a senhora achar que está ruim, a senhora tem direito. Ela falou: não, eu vim aqui te agradecer e eu estou te autorizando a pegar quando for preciso. Aí eu olhei para o menino. Ensina seu filho a respeitar a autoridade, porque lá na frente a autoridade vai tratar bem o seu filho. Mas se você não ensinar desde já, você não está educando alguém para o reino de Deus. Você está educando alguém para o reino das trevas. Porque as trevas são insubmissas. As trevas são rebeldes. As trevas não respeitam princípios e valores. O céu é organizado. O céu respeita autoridades. Posso ouvir um amém? A autoridade, ensine seu filho a respeitar a autoridade. Provérbios 3:12. Portanto, o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma o pai repreende o filho porque quer bem. Quem aqui ama o seu filho? Em nome de Jesus. Quantas vezes eu corrigi a Vitória, a Isabela, ela foi chorar no quarto, eu fui chorar no outro. Porque a gente ama. É ruim limitar, cortar, tirar alguma coisa que você talvez não teve na sua infância e você quer que ela tenha. É ruim, dói no coração de um pai e de uma mãe. Mas a gente precisa fazer por amor. Deus faz isso com a gente. Eu estava conversando com um irmão que está passando um momento difícil na sua casa, cometeu um erro. E ele falou: pastor, eu não estou sentindo Deus. Eu não sinto o perdão de Deus, parece que Deus não fala comigo. Eu sinto o perdão da minha esposa, o perdão dos amigos, eu sinto tudo isso, mas eu não estou sentindo o perdão de Deus. Eu falei: meu irmão, escuta, Deus te deu uma sova e te botou no quarto. Agora é hora de chorar. Daqui a pouco ele chega no quarto e fala: está tudo bem? Entendeu a lição? Ele te abraça. Como pais nós fizemos assim. Então, pai, mãe, não esqueça, nossos filhos não fazem o que dizemos, mas fazem o que fazemos. O que você está ouvindo em casa, quais as músicas que você ouve? Não espere que seu filho cante louvores enquanto você está ouvindo funk baixaria. Não espere que seu filho beba suco, você com cerveja na mão em casa. Não espere que o seu filho ame a igreja, você falando mal da igreja. Os nossos filhos repetem o que eles veem a gente fazendo. Escute isso. Os nossos filhos podem estar com os ouvidos fechados para os nossos conselhos, mas eles estão com os olhos abertos para as nossas práticas. Uma grama de exemplo vale mais do que uma tonelada de palavras. Se você amaldiçoa pessoas em casa, não espere que seu filho as abençoe. Não substitua presença por presentes. Esteja presente e declare o seu amor a seus filhos. Escute o que eu vou dizer. A maior declaração de amor foi Jesus que recebeu. Quando ele foi batizado, uma voz veio do céu e o pai disse: esse é o meu missionário. Não. Esse é o Messias ungido. Não. É tudo verdade. Esse é o grande profeta, é verdade. Mas ele olha dos céus e declara: esse é o meu filho que eu amo. Se o pai falou isso para Jesus e Jesus precisou ouvir isso, imagine os nossos filhos que precisam ouvir isso. Eu não aprendi com meu pai a dizer eu te amo, porque o meu pai nunca disse isso para mim. Meu pai nunca disse para nenhum dos filhos. Meu pai, quando eu dou um abraço nele, eu falo te amo, pai. Eu dou um abraço nele, ele fica assim, ó, tá bom. Não, ele não sabe nem receber abraço. É duro. Ele aprendeu assim. Agora eu tenho Jesus na minha vida. Ele mudou a minha vida. Eu não vou ser igual ao meu pai. Eu vou fazer diferente. Eu vou abençoar os meus filhos. Eu vou dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O pai é apaixonado. O pai te ama. O pai te ama. Eu sei que tem hora que confunde, porque a gente corrige e diz que ama, né? Os filhos ficam confusos.
Mas um dia eles vão crescer e vão entender que era expressão de amor. A correção é expressão de amor. Então declare o amor pelos seus filhos. Um judeu, quando uma criança passa perto dele, um filho passa perto, um judeu, se passar 30 vezes na frente de um judeu, uma criança, ele vai dizer 30 vezes: Shalom, que a bênção de Deus esteja sobre ti, que a paz de Deus reine sobre você, que Deus te abençoe. Se passar 30 vezes, ele vai dizer 30. Quem aqui pede a bênção para o pai ainda? Bênção pai, bênção mãe, quem ainda pede? Que cultura linda, a gente perdeu isso. Mas que cultura linda dizer bênção pai, e o pai dizer: Deus te abençoe, meu filho. Que coisa linda, eu nunca ouvi isso, Claudeni. Como seria bom eu ter ouvido isso. Deus te abençoe, meu filho. Então, faça isso, declare o seu amor para os seus filhos. Imponha as mãos, abençoe, afirme a identidade. Posso ouvir um amém? Os pais que estão aqui recebem essa palavra? Vamos pular, vamos para os maridos. Dá tempo de sair. Nossas esposas são em grande parte aquilo que nós somos. A mulher veio de Deus, a esposa saiu do homem. Se ela está depressiva, angustiada e triste, boa parte da culpa é sua. Dá tempo ainda. Eu estou no começo. Exerça autoridade, não autoritarismo. A maioria já conhece. A maioria não sei quem conhece ou não conhece. Um casalzinho nunca brigou. 75 anos de casado. Nunca brigou. Aí um dia numa entrevista, o velhinho falou assim: a gente brigou uma vez. Aí todo mundo ficou assim: brigou? Sim, na lua de mel. Como é que foi? A gente subiu no jumento para ir para a lua de mel. O jumento deu 10 passos e empacou. Eu falei: amor, desce. Ela desceu. Eu olhei na cara do jumento, falei: uma. E dei-lhe uma sarrafada, ele andou. A gente subiu em cima de novo. 10 passos, o jumento empacou. Eu falei: amor, desce. Olhei na cara do jumento, falei: duas. Dei-lhe uma sarrafada, o jumento andou. Andou mais 10 passos, o jumento empacou. Eu falei: amor, desce. Olhei na cara do jumento, falei: 3. Puxei a garrucheira, dei um tiro e matei o jumento. A minha esposa deu um grito: o que é que tu fez? Eu olhei para ela e falei: uma. Nunca mais brigamos. Você pode exercer autoritarismo, só que o autoritarismo é pelo medo. A autoridade é pelo exemplo. Então você, homem, você marido, você que cuida da sua casa, escute Colossenses 2,19: vós maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente, ou seja, de forma grosseira. Escute, eu sei o que eu estou falando, porque eu sou um homem. Eu tenho um italiano que habita em mim, que ele aparece. Eu achei que ele tinha morrido, se afogado no batismo, mas ele sabe nadar, o desgraçado. Saiu do outro lado, ele aparece de vez em quando. Então, eu preciso me controlar na minha forma de se expressar, de conduzir, de falar. Eu preciso me controlar. E a Vivi sofreu muito já com isso. E ela diz uma frase que eu vou repetir aqui: uma das piores coisas para uma mulher é a grosseria, a aspereza. Assim como para um homem a desonra é a pior coisa, porque o homem ele precisa de respeito. Quando ele é desrespeitado, isso afeta o homem. A mulher é a grosseria, a forma de tratar. Então o texto está dizendo: tratai ela não com aspereza, mas com gentileza. Irmãos, está faltando um homem no mercado, homem de verdade. De verdade, homem que se posicione corretamente. Olha que interessante, irmão. Um irmão contou um testemunho que ele estava numa casa do segundo andar, 2 pisos, embaixo do porão deu um barulho. Ele falou: vai lá, amor. Esse outro testemunho foi de uma mulher. A mulher falou que ele foi, fez o barulho, ele foi. Chegou lá, era um sapo, ele gritou e voltou.
Amor, era um sapo, tira ela para mim. Irmãos, homem, marido, você está andando na rua, se não te ensinaram, escuta, coloca a mulher do lado de dentro da calçada, você anda do lado de fora, porque se alguém tiver que ser atropelado é você. Estão rindo de nervoso ou sério? Quantos entenderam o que eu estou falando? Posso ouvir um amém ou não? Isso é um homem, é hombridade. Fez um barulho lá, está com medo, dá o teu jeito. Desce lá, com medo. Sai repreendendo os demônios. Sai gritando. Sei lá. Mas vence isso aí, em nome de Jesus. Deixa a tua esposa lá no quarto. Homem, protege, salvaguarda. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que você seja um homem forte, posicionado, um homem correto, um homem gentil, um homem inteligente, um homem esperto, um homem inteligente. Inteligente. Pastor, por que inteligente, tanto inteligente? Porque se você for áspero de manhã, não tem avivamento à noite. Então inteligente. Posso ouvir glória a Deus? Aí você de manhã um cavalo acorda, cadê que está? Esse café está sujo, está frio, né? Os meninos, e meio-dia, está pronto, e à noite, oi amor, não, já foi, querido, já perdeu, porque a mulher, ela é construída, a mulher é diesel, tem que aquecer bem o motor, é motor a álcool, diga glória a Deus. Então, maridos, em nome de Jesus, escuta, olha o que Pedro diz em 1 Pedro 3,7. Igualmente, vós maridos, vivei com as suas esposas com entendimento. Sabe o que ele está dizendo? Não é fácil de entender. Mulher não foi feita para ser entendida, foi feita para ser amada. Amém? Não tenta entender a sua esposa, você não vai conseguir. Salomão falou que de 4 coisas que impressionam ele, a quarta é mais impressionante, ele não entende. As 3 primeiras que impressionam é o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na pedra, o caminho do navio no mar. A quarta, que ele não entende, é o caminho da mulher com o homem. Se ele, que teve mais de 1000, não entendeu, 1000 sogra, né? Mais de 1000 esposas. Mais de 1000 esposas, não entendeu? É eu que vou entender. Então, pega isso, homem, pega isso aqui, ó. A sua esposa não é para ser entendida, é para ser amada. Ama sem entender. A Bíblia compara o homem com o sol e a mulher com a lua. Quando José teve um sonho, que o seu pai estava inclinado e sua mãe estava inclinada para ele, a lua e o sol. Lua representando a mãe e o sol representando o pai. Por quê? O sol é o sol, a lua tem fases. Eu casei, eu gosto de vitamina de banana até hoje. Eu sou homem. Amor, trouxe isso aqui para ti. Amor, eu já não falei que eu não gosto disso? Falou quando? Ela muda, mulher muda. Mulher gosta muito de uma coisa, depois não gosta mais de outra coisa. A cor muda, elas têm paleta de cor. Paleta para mim é para tocar violão. Elas têm paleta. O que é paleta? Amor, essa paleta não combina. Quem foi que disse que não combina? É azul e roxo, combina. Mulher, não sim. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu não nasci para entender mulher, nasci para amar. Amém? Então ame a sua esposa do jeitinho que ela é. Diga aleluia. Aleluia. É que eu vejo umas coisas aqui de cima. Assumam suas esposas nas redes sociais. Bota a foto dela lá no Instagram, junto com você. Bota a foto dela no WhatsApp. Está conversando com quem sem a foto dela? Um homem que não usa aliança, não bota a foto da esposa no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, esse homem eu desconfio. Pastor, a Bíblia, não estou falando que Jesus desconfia, eu falo que eu desconfio. Assuma a sua esposa.
perdi uns membros agora. Senti que vai esvaziar o próximo culto. Larga o videogame. Não pode passar. Diminui o celular, futebol. Escolha o que te faz forte, não o que te faz feliz. Vou repetir. Escolha o que te faz forte, não o que te faz feliz. Segunda-feira tem raiz, mas eu não posso, eu tenho futebol. Terça-feira tem grupo de convívio, mas eu não posso, eu tenho beach tênis. Perdão. Tá tudo certo. Irmão, em nome de Jesus, para com o futebol, vem estudar a Bíblia e para com o beach tênis, vai ter comunhão com os irmãos. Diga glória a Deus. Porque você não tem que fazer aquilo que te deixa felizinho, tem que fazer aquilo que te deixa forte. Larga de ser moleque. Eu fui aconselhar um casal, e minha esposa foi aconselhar um casal. O casal chamou. Eu cheguei lá, a moça estava no quarto chorando, a esposa. E o marido na sala jogando videogame com um amigo. Olha a cena. Eu entrei, a Vivi foi atender ela e eu fiquei na sala. O italiano vindo. E os dois jogando videogame, e não se ligavam. Aí o amigo dele falou: o teu pastor está aí, né, cara? Jogamos depois. Aí o cara desconfiou. É verdade, é verdade. Aí sobrou eu e ele. Aí eu falei: tu é um moleque. Tu não devia ter tirado a tua esposa da casa da mãe do pai dela. Tu é uma criança, tu merece uma sova. Eu vou resumir: saí com o videogame dentro de uma bolsa, levei embora. Verdade. Eu não lembro se eu dei uma criança ou se eu vendi e virou oferta. Não lembro. Não tem problema você jogar futebol, jogar videogame, ficar no celular, desde que isso seja num tempo oportuno e você não perca a sua casa por isso. Não troque valores, não inverta os valores de tempo, não inverta os valores daquilo que é importante para a sua vida. Quantos aqui creem que precisa ler mais a Bíblia? Em nome de Jesus, então diminui o videogame e lê um pouco mais a Bíblia. Sai do celular um pouquinho. Quem aqui concorda que precisa amar mais os filhos e a esposa, levar elas para passear mais, ter mais tempo? Levanta a mão, quem concorda? Uau, eu concordo, eu preciso mais. Diga amém. Conselhos para uma família saudável. Se você não está conseguindo ouvir a Cristo, ouça pelo menos sua esposa. Se você não lê a Bíblia, não jejua, não busca Deus, não está ouvindo Deus, ouça sua esposa pelo menos. Escute isso, ame a sua esposa, você estará amando os seus filhos. Olha que interessante, um pai contou um testemunho lindo aqui. Uma menininha de 6 anos chegou para o pai e falou: papai, obrigado porque tu me ama tanto. Aí o pai ficou: filha, pai te ama? Ama. Mas por que o papai te ama tanto? Porque tu ama a mamãe. Ela linkou o amor dele, a mãe, com ela. Ame seus filhos, amando eles, você está amando a sua esposa. O outro irmão, olha que testemunho simples, mas tão lindo. O pai estava brincando na sala com a filha, brincando, a esposa veio por trás, deu um abraço, um beijo, falou: te amo, amor, porque você está amando os nossos filhos. Percebeu? Que amando a sua esposa, você vai distribuir graça na sua casa, distribuir o reino de Deus na sua casa. Quantos recebem isso? Pais e mães já foi, marido já foi, esposas agora. Mulheres, você tem poder, mas não tem autoridade. Você tem poder, porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica, a tola pode destruir. Então você tem poder de edificar e poder de destruir, mas você não tem autoridade. Quem tem autoridade é o seu marido. Não usurpe a autoridade dele.
não tire o lugar que é dele. Provérbios 19:13, o filho insensato é a calamidade do pai, e as rixas, ou seja, e a mulher rixosa é como uma goteira contínua. Tem mulher que é rixosa, tem mulher que é chata. Irmãos, goteira é uma estratégia de tortura usada na Segunda Guerra Mundial. A pessoa ficava sentada, fixa, com a cabeça fixa, e começava a pingar na cabeça dele uma gota. Depois de 1 hora e meia, essa gota pesa 1 tonelada na cabeça da pessoa. Ela tortura ao ponto da pessoa contar tudo. Tem mulheres que é assim, é goteira na cabeça. Elas não têm sabedoria, fala mais do que deve. A lâmpada está queimada, a lâmpada está queimada, tem que trocar a lâmpada, a lâmpada está queimada, está queimada a lâmpada está queimada. Olha a lâmpada está queimada, vai queimar a lâmpada está queimada, tem que trocar a lâmpada, chata. Chata, ele já entendeu que a lâmpada está queimada. Pastor, mas o que eu faço? Deixa assim, quando chegar a visita e alguém perguntar, acende a luz. Não, meu marido não trocou. Faz ele passar vergonha. Ué, faz parte, vai passar vergonha, porque vai lá trocar essa lâmpada em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Outra coisa que o homem não suporta, vou defender os homens agora aqui. O homem não suporta. Já orou? Jejuou? Está lendo a Bíblia? Qual texto? Está lendo? O devocional? Parou? Parou por quê? Vai na conferência? A roupa está pronta. Está indo? Chata. Não fica instigando para orar, para ler a Bíblia. Tem que ser natural. E quanto mais você faz isso, mais ele não quer. Porque entra num lugar ruim. Ele quer ter a primazia de ele ter ido ler a Bíblia, e não você ir mandado. A sensação de ser mandado é horrível. Diga aleluia. Né, Gustavo? Não, só. Você querer. Então, em nome de Jesus, escute, esposas, sua autoridade com os seus filhos está em se submeter ao seu marido. Não exija submissão sem submeter-se. Você quer ter autoridade com os filhos, mas não submete ao marido, você perdeu a autoridade com seus filhos. Submissão é ajudar na missão. Já contei aqui aquele exemplo, eu gosto de trazer de forma pedagógica. Imagina um grupo de combate subindo o Morro da Maré, um sargento na frente, um cabo e os soldados. Imagina, eles estão numa missão, sim ou não? Sim, é uma missão, o sargento está com a missão, e o cabo e os soldados estão na submissão. Posso ouvir um amém? Submissão, estão debaixo da missão. Então, se o sargento está indo para um lugar que o inimigo está vindo, e o soldado vê o inimigo vindo, e o soldado deve ou não deve interferir? Deve ou não deve? Sim ou não? Sim, o inimigo vai matar o sargento, claro que deve interferir. Então o que isso significa? Que se você é casada com um homem que é crente, você não deve ficar calada, você deve falar quando vê algo errado. Agora, quando que a mulher fica calada? Ela fica calada quando o marido não é crente. 1 Pedro 3:1, semelhante vós mulheres, sede submissos aos vossos maridos, para que também, se alguns deles não são cristãos, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento. Então o silêncio da mulher é quando o marido não é crente. Lógico que ela não vai ficar em silêncio se vê os filhos morrendo. Se for agredida pelo marido fisicamente, é diferente. Mas naquilo que é missão, que é vocação ministerial, chamado, a mulher já está despertada para o reino de Deus, ama Jesus, quer servir o reino de Deus, você vai se submeter ao processo. Posso ouvir um amém? Então, assuma sua casa, mulher de Provérbios, torne a sua casa um lugar prazeroso de voltar. O marido chega em casa, se os dois trabalham, os dois juntos vão fazer essa casa ficar assim. Mas é da mulher deixar a casa aconchegante. É da mulher. Meu irmão, o marido chega em casa cansado, você está lá com a camisa do vereador, vote 22, vote isso. Em nome de Jesus, camisa do Amin, careca aqui na frente. Aí você o marido fala, vou trabalhar. Não, gera um ambiente, faz o ambiente ficar agradável, dá vontade de voltar para casa. Mulher de Provérbios, lê lá. É da mulher manter esse ambiente. Em nome de Jesus, mulheres, recebe isso aqui. Larga a novela. Então tá bom. Larga a série.
Tititi, WhatsApp, em nome de Jesus. Cuidado o excesso na rede social. E vale para o homem e vale para a mulher o que eu vou dizer agora. Se você é um homem de respeito, se dê o respeito. E se você é uma mulher de respeito, se dê o respeito. Não fica seguindo a musa do Campeonato Paulista. Musas do Campeonato Paulista. Está olhando elas de biquíni por quê? Tu vai comprar um para ti? Diga aleluia. Respeito. Isso é respeito. Respeite a sua esposa. Mulher, você está seguindo o campeonato de fisiculturismo do... O que é isso? Quer olhar músculo? Olha para o teu marido. Se não está vendo, olha pela fé. Que tem, embaixo aí tem. Só não está trabalhado. Posso ouvir um amém? É falta de respeito você seguir aquilo que você condenaria para os seus filhos, ou aquilo que você não gostaria que fizesse com você. É falta de respeito. Posso ouvir um amém, gente? Mulher sabe edifica a casa, não o ministério, em nome de Jesus. Cuidado com o que você se alimenta, mulher. Isso vale para o homem, mas estou falando com as mulheres agora. Cuidado com o que você se alimenta. Olha como é interessante a alimentação. Olha que interessante. Eu descobri com um apicultor como nasce uma abelha rainha. Porque eu fui perguntar, como que a abelha rainha aparece? Como se descobre que ela é rainha? Ela vem com uma coroa? A gente não sabe. Ele falou, não, a abelha rainha é uma abelha comum. Falei, não, ela é maior. Ela tem o tamanho do zangão, ela é maior. Eu já vi uma abelha rainha em imagens, ela é maior. Não, ela é uma abelha comum que é submetida a uma dieta com geleia real. Geleia real é uma parte do mel, a mais cara, a mais saborosa do mel. Eles pegam uma abelha comum, coloca na alimentação correta. Olha que interessante, ela muda o corpo, muda a postura pela alimentação que ela recebe. Então, dependendo do que você se alimenta, com o que você vê e ouve, vai fazer de você uma rainha na sua casa ou uma operária. Do que você se alimenta? O que você está ouvindo? O que você está lendo? O que passa nos teus olhos e nos teus ouvidos? Posso ouvir um amém? Filhos, ufa, diz as mulheres. Filhos, obedeçam os seus pais, pois é bênção para vocês. Provérbios 23, 22. Ouve o teu pai que te gerou, não despreze tua mãe quando ela envelhecer. Provérbios 1, 8. Filho meu, ouve a instrução do pai e não despreze o ensino da mãe. Pois eles formarão coroa de bênção na cabeça e colar de honra no teu pescoço. Ou seja, quando eu sigo a instrução e a correção do meu pai e da minha mãe, eu tenho uma bênção sobre a minha cabeça e sobre o meu pescoço. Há uma bênção visível, é isso que a Bíblia está dizendo. Cabeça e pescoço é visível. Vai vir uma bênção visível sobre nós. Provérbios 4:10. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, para que se multiplique os anos de vida. Tem uma bênção sobre a obediência dos filhos com os pais. Honre seus pais, para que tenha vida longa. Sirva os seus pais, antes de servir o ministério da igreja. Antes de ser um ótimo teólogo, seja um ótimo filho. De nada adianta ser um bom teólogo e um péssimo filho. Ajudem seus pais, sirvam, limpe, ajude a casa, o jardim, com o carro, ajude, sirva, seja um bom filho. Busque conhecimento e juízo, discernimento. Provérbios 1:4, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. E eu quero encerrar falando aos solteiros, divorciados e viúvos. Aqueles que, porque às vezes fala de família, a gente fala de família e alguns ficam de fora. E eu queria falar com esses, solteiros, divorciados ou viúvos. Escute isso. Esperem no Senhor, mas esperem caminhando. Enquanto esperam, sirvam seus irmãos, sirva a igreja, trabalha, estuda, conquiste, avance, se relacione, não durma no ponto. Eu estou solteiro, estou esperando o Senhor. Escute, em nome de Jesus. Teve um irmão aqui, ele estava no culto anterior, agora eu posso falar.
ele veio falar comigo, seus 30 e poucos anos. Ele veio falar comigo, pastor, pá, porque assim, você, minha vida, um cara com 30 e poucos anos, um boné, escuta, eu não estou falando do estilo, cada um com seu estilo, mas na nossa cultura, aqui no sul, o nosso 30 e poucos anos já tem que ter mudado um pouquinho. Posso ouvir um amém? Ele estava com um bonézão, o cabelo saindo por fora assim do boné, uma calça, pá, aqui embaixo, feixe de mola quebrado, e pá, eu falei, mano, vem cá, o que você quer? Eu quero uma instrução. Falei, eu vou te dar uma instrução, olha para ti. Se eu fosse uma mulher, eu não ia te olhar. Tu não atrai. Pelo contrário, é verdade, eu falei para ele, tu espanta. Em nome de Jesus, eu vou te dar um conselho. Tira esse boné. Na hora que ele tirou, puf, eu falei, vamos começar aí, tem até índio aí. Vamos começar fazendo passando a régua no cabelo. Pá, compra uma camisa polo. Não é tu. Foi mais ou menos, né? Um pouquinho foi, né? Pô, com uma camisa polo, mete uma calça, pode ser essa calça tá ruim, ela tá muito larga, cabe 3 de ti aí, cara. Pá, um tênisinho, pode ser esse aí. No outro domingo ele estava na régua, polinho, pá. Passou 2 domingos, ele me procurou. Pastor, uma menina me procurou. Claro, ela te achou, te enxergou. Tu estava escondido. Passou um mês, ele falou, pastor, estou namorando. Eu falei, aleluia. Resumindo, casou, tem um filho já de 2 anos. Ou seja, prático. Em nome de Jesus, estou esperando no Senhor. Fica, o Senhor vai voltar, está esperando. O Senhor vai voltar e tu vai te achar daí. Posso ouvir um amém? Conselho, a Bíblia fala que aquele que está solteiro cuida das coisas do Senhor. Quer um conselho? Em nome de Jesus, vai servir a igreja, serve os irmãos, se envolve em tudo, em nome de Jesus. Se você já saiu da casa dos seus pais, em nome de Jesus, cresça, vai estudar. Teve um jovem que veio falar comigo, pastor, eu quero casar. Eu falei, quer casar? Sim, que legal. O que você está fazendo para isso? Orando. Eu falei, orando para casar? Estranho. Mas por que, pastor? Não é para orar? Sim, orar também faz parte. Mas está trabalhando, estudando? Não, estou orando só. Tá, mas tu já comprou um terreno, já deu entrada num apartamento? Não, para quê? Falei, é o mínimo. Falei, irmão, em nome de Jesus, faz parte. É coisa prática da vida. É espiritual. Você vai cuidar de uma filha de Deus que Ele vai dar na tua mão. Como é que tu vai cuidar dela, santo? Então é se movimentar. Diga aleluia. Para aqueles que tiveram passados difíceis. Pastor, divorciei 2 vezes. Não. Escute, não despreze o passado. Ele foi lição para a sua vida. Mas um conselho: viva a sua situação agora. Quebre os retrovisores e viva o novo. Então quebre os retrovisores. Você teve experiências ruins, mas agora avança, muda. Cuida do teu corpo, cuida da tua inteligência. Se forma, cresça. Posso ouvir um amém? Isso é prático, isso é coisa de pai para filho. Pai faz isso. Eu sei que muitos de nós não tivemos um pai que fez isso, mas pai para filho faz isso. É cuidar da coisa prática. Amém? E eu quero, antes de encerrar, eu quero mostrar 2 vídeos. Um vai mostrar que os nossos filhos não ouvem o que a gente diz, mas fazem o que a gente faz. Pode mostrar isso, pode apagar as luzes. Talvez você conheça esse vídeo. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye.
crianças vêm, crianças fazem. Uma grama de atitude vale mais que uma tonelada de palavras. Pode passar o segundo vídeo. O segundo vídeo é uma pergunta feita para os pais. Quem você gostaria de jantar? Qualquer pessoa para escolher, vivo ou morto. Kylie Minogue. Marilyn Monroe. Oh God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. Agora os filhos vão responder a mesma I pergunta. don't know what he's going to say. I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family, like our whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family. Who would you like to have a dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm gonna get... Yeah. Yeah. Bit of a message in it for me. Yes. Fica de pé. For dinner. Abrace a sua família. Agradeça a Deus por ela. Quando encontrar os seus filhos, a hora que pegar ali no Kids, olha nos olhos do seu filho e fala: papai te ama. Se ele não está aqui, liga para ele depois, manda mensagem. A gente quer jantar com gente importante, mas nossos filhos querem a gente. Não tem coisa mais rica, mais importante do que a família. Que as famílias aqui representadas sejam cheios dessa graça. Que a bênção do Senhor repouse sobre a tua casa. Nenhuma ideologia vai roubar os seus filhos. Satanás não vai vencer, porque a igreja e a família, quem criou, é poderoso para sustentá-las. O Senhor sempre preservou a família, sempre teve uma semente. Nos períodos mais escuros da história, a família foi preservada. E não vai ser diferente. Nós vamos vencer todo tipo de ideologia, todo tipo de estratégia satânica através da família. Uma família estruturada, uma família equilibrada. Recebe essa palavra, uma família saudável, abençoadora. Você vai ter alegria nos seus filhos. Eles darão prazer, alegria e motivos de gozo. Você vai celebrar em nome de Jesus. Que nós possamos servir a igreja, que nós possamos servir os irmãos, mas não diante de servir a nossa casa. Que o seu casamento seja forte, seus relacionamentos sejam fortes, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos, amém? Dá um beijo na sua esposa, abençoa seu filho, em nome de Jesus. Deus te abençoe.